Fala pessoal, fala galera, aqui quem está falando é o historiador, filósofo e também guia internacional de turismo, guia também do IPN, do Instituto dos Pretos Novos do Rio, e eu sou o grande desbravador de locais secretos e bonitos aqui na nossa região dos lagos. Eu faço em Cabo Frio, São Pedro, Búzios, Arraial e Rio das Ostras 28 trilhas de ecoturismo e faço 9 city tours históricos em diferentes cidades da região. Só em Cabo Frio eu faço 5 city tours históricos e hoje eu estou querendo convidar você para ir comigo e com o meu grupo de professores, e a maioria do grupo são de professores e trilheiros. Nós vamos fazer uma maravilhosa travessia Mar do Norte, Itapebuçus, lá no município de Rio das Ostras, no final de Rio das Ostras, chegando em Macaé. Nós vamos fazer essa travessia magnífica de 9 quilômetros, lembrando, não é uma trilha, porque uma trilha é aquela que nós vamos, chegamos àquele ponto de interesses e voltamos, retornamos ao local de início. A travessia não, nós vamos começar em Mar do Norte, último bairro de Rio das Ostras, já chegando em Macaé. Nós vamos começar na praia do Mar do Norte, vamos atravessar 13 praias, 2 lagoas e 2 sítios arqueológicos e 9 quilômetros de travessia. Atravessando praias secretas magníficas, magníficos costões rochosos, inclusive nesses costões rochosos dessa praia tem entalhado ali mais de 100 petroglíficos, que são esculturas feitas nas pedras, na rocha. Existe até muitas lendas sobre essas esculturas, que as poucas pessoas que conhecem esse lugar, a maioria pescadores, supõem equivocadamente que aquelas mais de 100 desenhos talhados nas pedras, que eles são feitos por extraterrestres ou foram feitas por civilizações primitivas. E na verdade, todos esses desenhos magníficos na pedra foram feitos por um escultor que também era pescador, cujo nome é Luiz Carlos Bittencourt, e tinha um apelido de Donga. Ele era carinhosamente chamado por Donga. Eu vou botar aqui para vocês até uma reportagemzinha no jornal, mostrando que aquilo ali, essa lenda de extraterrestre e de que é uma civilização pré-histórica, como parece, não é verdadeira, mas que aquilo ali surgiu por um amante da natureza que quis registrar desenhos magníficos em mais de 100 rochas ali, pertencente a esse percurso entre Mar do Norte e Itapebuçus. Por que esse local é tão desconhecido? Eu vou só narrar uma história para vocês saber por que essas praias são tão secretas, essas 13 praias são secretas. Porque a última vez que eu fui levar o meu grupo de professores e turistas lá para essa travessia, foi no Carnaval Fora de Época, que ocorreu ano passado, 2022. E aí eu fiquei muito preocupado, que eu tinha marcado com 3 meses de antecedência com o nosso guia Daniel, e fiquei preocupado que caiu no domingo de Carnaval. E para nossa surpresa, nós fomos para fazer a travessia, nós atravessamos 13 praias, 2 lagoas e 2 sítios arqueológicos, e só teve 3 pescadores nessas 13 praias, mostrando que mesmo num carnaval, onde a cidade estava lotada, as pessoas desconhecem essa localidade, as pessoas não vão para essa localidade, e eles simplesmente, ela como se não existisse. E por que isso? Aí você me pergunta, por que um local de rara beleza, tão bonito, ele é tão desconhecido? Ontem mesmo eu guiei um grupo para a Praia da Amendoeira e Praia do Calunga, 2 locais lindíssimos entre Cabo Frio e Búzios. E aí me perguntaram, qual é melhor, a travessia ou aqui? E eu disse para os amigos lá, a travessia é muito melhor. E por quê? Porque tudo na travessia é bonito. A travessia você começa na Praia do Mar do Norte, ela é linda, e vai atravessando mais 12 praias lindas. Enquanto que a trilha que eu fiz ontem é uma trilha que o bonito dela é a chegada na Praia do Calunga ou chegada na Praia das Amendoeiras. Mas a trilha em si é feita dentro da Mata Atlântica, um local assim bonito, mas diferente do Mar do Norte de Itapebuçus, que é toda a trilha feita em praias, no mar, olhando o mar, olhando costões rochosos. Então é algo impressionante, de raríssima beleza. É a única trilha que eu faço das 28 trilhas
que eu pratico em toda a região dos lagos, que é o bonito do início ao fim. Então você só vê coisa bonita durante 4 horas e meia que dura a nossa travessia. E por que isso? Porque ela fica atrás de duas fazendas, que é a Fazenda Santa Margarita e também a Fazenda Itapebuçus, que dá o nome à praia e dá o nome ao bairro. E nessa Fazenda Itapebuçus também está anexado a ela uma área que é uma área de relevante interesse ecológico, que foi criada pela prefeitura e uma área de restinga. Essa área foi criada pelo Poder Público Municipal, mas pertence também à iniciativa privada e é uma área de proteção, ou seja, ele é uma área de proteção de uso sustentável. Existem duas áreas, duas unidades de proteção, uma de proteção de uso integral, que é o nosso Parque Estadual na Costa do Sol, onde não pode haver construções e ele é muito mais difícil você fazer prática até esportivas nele. E nós temos a área de proteção de uso sustentável, que é o caso dessa restinga lá, dessa restinga anexada à Fazenda Itapebuçus, que é uma área de relevante interesse ecológico. Então fica ali. Então é nesse local que nós vamos fazer a nossa maravilhosa travessia, Mar do Norte Itapebuçus, uma travessia aí de 9 quilômetros, uma travessia conhecendo locais lindíssimos de raríssima beleza. Agora, para falar um pouquinho, né, como essa nossa trilha vai ser em Rio das Ostras, e pouca gente aqui, Cabo Frio, Arraial, Búzios, conhece Rio das Ostras, eu vou falar só um pouquinho de Rio das Ostras para vocês saberem o local onde vai ser a nossa travessia. Então, Rio das Ostras é uma cidade que tem 159 mil habitantes. Muitos rio-ostrenses odeiam o que eu vou falar agora, mas ela ficou famosa e cresceu por ser uma cidade dormitório de Macaé, porque as pessoas moram em Rio das Ostras para trabalhar em Macaé, porque Macaé, como tem um boom da questão da indústria petrolífera, morar em Macaé é muito caro, então as pessoas preferiram morar em Rio das Ostras, que de fato é até mais bonito que Macaé. Então Rio das Ostras seria, entre aspas, uma cidade dormitório de Macaé. Rio das Ostras aí, ela faz limite, ou seja, fronteira, com Casimiro de Abreu e com Macaé, lembrando que Rio das Ostras pertencia a Casimiro de Abreu. Ela foi emancipada há 30 anos atrás, no dia 10 de abril de 1992, ou seja, no dia 10 de abril de 2023, ela vai fazer 31 anos, então ela é uma cidade nova, com somente 30 anos de existência. Ela foi, historicamente falando, ela é conhecida pelos navegadores portugueses desde 1575, onde ocorreu a famosa Guerra do Cabo Frio, que extinguiu, ou seja, todos os índios tupinambás dessa nossa região, que as pessoas chamam erradamente esses índios de Tamoios. Os índios aqui eram os índios tupinambás. Nesse ano que Rio das Ostras passa a ser conhecida pelos navegadores, é o ano que vai ser extinto os índios tupinambás da nossa região. E é legal falar também porque nessa região onde está situada Rio das Ostras, é uma região que dois grupos indígenas totalmente poderosos, grandes guerreiros, se enfrentavam, que são os índios tupinambás, que eu citei, e os índios goitacazes. Então, pessoal, Rio das Ostras é como se fosse a fronteira desses dois grupos. Por quê? Porque os índios tupinambás habitavam desde Tamoios, aquela região de Tamoios, Barra de São João, até próximo a Saquarema, Maricá, Araruama, tanto que Araruama tinha um Museu do Índio, que é o lugar que tem mais resquício da civilização tupinambá. E também, já chegando ali de Rio das Ostras para Macaé, habitavam os temidos guerreiros goitacazes. E é por isso que o nome da cidade de Campos é Campos dos Goitacazes. Então, habitavam essa região ali de Rio das Ostras. Eles habitavam, e aí é uma região de guerra. Rio das Ostras, na verdade, é uma grande região de guerra entre esses dois grupos indígenas poderosíssimos. E o que é interessante aqui destacar é que tanto os índios tupinambás como os índios goitacazes, eles não faziam guerra para a destruição do outro, para acabar com o outro. Eles faziam guerra simplesmente para pegar, para caçar alguns guerreiros da outra tribo, para que eles pudessem devorar, para que eles pudessem comer a carne desse guerreiro num ritual de antropofagia.
E aqui cabe um parêntese para dizer o seguinte, que nem os índios tupinambás, nem os índios goitacazes, eles eram canibais. O nome disso não é canibalismo. Por que não é? Porque canibalismo é o simples ato de comer carne humana. E já os índios goitacazes e os índios tupinambás, eles só comiam carne do guerreiro, dos guerreiros que eram sequestrados na guerra, num ritual religioso chamado de antropofagia. Então nós não podemos chamar o ritual de antropofagia de um ritual de canibalismo. Por que não é? Porque canibalismo é o simples ato de comer carne humana. Então você come qualquer carne humana, homem, mulheres, crianças, idosos. E já o ritual de antropofagia é aquele que se come carne do guerreiro e tem todo o ritual de magia, de cantar para aquele que vai ser devorado e etc. Então é algo bem diferente do que as pessoas entendem de costume. Outra coisa para falar sobre Rio das Ostras é o seguinte, é que a denominação Rio das Ostras, na verdade o original é Rio Leripe, e a palavra Leripe significa molusco ou ostra. Então o Rio das Ostras é o nome de um rio mesmo que passa ali, assim como Macaé tem o rio Macaé. Então é um rio próximo ao rio São João, que divide Cabo Frio de Casimiro de Abreu, e esse rio ali era chamado de Rio Leripe ou até de Rio Sergipe, e mais o nome dele ficou aí como Rio das Ostras. Então isso é uma coisa para destacar. Então tanto Macaé tem o rio Macaé, como o Rio das Ostras tem o Rio das Ostras, que na antiguidade, ali no século XVI e XVII, era chamado de Rio Leripe. Uma outra questão sobre o Rio das Ostras também, que eu não poderia deixar de falar, que é o lugar na nossa travessia, é o fato que em 1630, as terras de Rio das Ostras, que pertenciam a Cabo Frio, assim como Macaé, Campos, em todo o século XVII, todas essas terras pertenciam a Cabo Frio, da cidade de Cabo Frio, que foi elevada à condição de cidade em 1615, e Cabo Frio tinha a extensão que ia de Ponta Negra a Maricá até a cidade de Bom Jesus, lá no rio de Itabapuana, em Bom Jesus. Tudo isso, no norte fluminense, pertencia a Cabo Frio. E Rio das Ostras, que pertencia também a Cabo Frio, ela vai ser doada como Sesmaria por Martim Correia de Sá. Então Martim Correia de Sá vai doar em 1630 essa região toda de Rio das Ostras aos índios, vai doar aos padres jesuítas, assim como é doado em 1630 a Fazenda Campos Novos aos padres jesuítas, e vai ser doado também em 1617 a aldeia de São Pedro do Cabo Frio, que é a nossa cidade de São Pedro da Aldeia, que tinha esse nome de Aldeia de São Pedro do Cabo Frio. Ela vai ser doado também para os padres jesuítas. Então toda essa região aqui pertencia aos padres jesuítas, como nós temos fazenda também em Macaé, pertencente aos padres jesuítas, e uma linda fazenda em Campos, que pertencia aos padres jesuítas. E cabe lembrar também que o que delimitava a cidade de Rio das Ostras, pela essa Sesmaria de 1630 do Martim Correia de Sá, era o rio Leripe, ou seja, o Rio das Ostras, e também essa fazenda de Itapebuçus. E tanto num lugar como no outro havia marcos de pedra marcando, dizendo que essa terra pertencia aos padres jesuítas e marcando as terras do que hoje é o município de Rio das Ostras. Então isso aí que a gente tem que deixar bem claro. E por último aqui, pessoal, os jesuítas, assim como os índios, que eram catequizados por ele nessa Sesmaria de Rio das Ostras, eles nos legaram inúmeras coisas históricas importantes para o município de Rio das Ostras e também para a região dos lagos. Que foi, eles legaram o poço que até hoje está lá, próximo à praia ali no centro de Rio das Ostras, nos legaram também o cemitério de Rio das Ostras e a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é uma construção do século XVIII, mas que ela foi totalmente destruída, totalmente arruinada em 1950. E próximo a ela construíram a nova paróquia de Rio das Ostras. Então eu quero contar essa história de Rio das Ostras para que vocês saibam um pouquinho sobre a cidade, já que eu nunca vi ninguém contando um pouco da história de Rio das Ostras em vídeo. Eu estou fazendo isso para vocês e convidando vocês a irem conosco nessa maravilhosa travessia Mar do Norte Itapebuçus, que é uma travessia imperdível de 9 quilômetros, começando em Mar do Norte e terminando em Itapebuçus. Você vai ver comigo 13 lindíssimas praias,
2 lagoas maravilhosas e 2 sítios arqueológicos, numa área de relevante interesse ecológico e uma área que vai marcar a tua vida, porque poucas vezes você vai ter a oportunidade de conhecer um lugar tão lindo na nossa região. Valeu, pessoal! Forte abraço, abraço do professor e guia de turismo internacional Acioli Júnior. Valeu!